Bom, gente, o objetivo desse vídeo é mostrar como se pode fazer a fiscalização de uma obra de uma rodovia. Inicialmente, para que vocês possam se familiarizar com uma obra, vamos ver as etapas em que é feita uma rodovia. Ela pode ser dividida em 6 etapas ou tipos de serviço. A etapa de terraplanagem, drenagem, obras de artes especiais, pavimentação, sinalização e a etapa ambiental. Vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas. Terraplanagem, na verdade, é a abertura do caminho, o acerto grosso do terreno, onde se tira a terra de uma lateral, joga para outra, faz-se o aterro de um lugar mais profundo, como foi feito aqui, né? E nessa etapa é que tem a grande movimentação de terra. Tem os famosos bota fora, que é onde retira-se terra e põe um lugar onde não se vai usar. As jazidas, que é onde se pega a terra para trazer nos locais onde vai ser usado. Muitas vezes é feita a movimentação de um lado para o outro, né? E tudo isso tem uma planilha de custo, né? Estabelecendo essa movimentação em cima do serviço feito pelos topógrafos, né? Que delinearam o terreno e as suas alturas, né? Bom, vista a etapa da terraplanagem, vamos ver a etapa de drenagem. A drenagem muitas vezes é feita concomitante com a terraplanagem. Está aqui, vocês estão vendo esses tubos aqui colocados durante a terraplanagem, né? Para se fazer estrada aqui. Isso aqui você deve ter visto muito por aí, nós estamos falando que é para vocês poderem se familiarizar com essas etapas, né? Da construção de uma obra rodoviária. Junto com a fase de drenagem, com o projeto de drenagem, vocês também recebem os projetos de sarjetas, que as sarjetas e as valetas fazem parte da obra de drenagem. Muitas vezes tem valetas que são feitas com gramas, tem projetos, tudo definido no site do DR, vou lhes mostrar, vocês vão aprender, não vai ser um bicho de 7 cabeças mais isso. Tem os gabiões é uma estrutura, uma tela metálica de aço, preenchida com pedras, colocada em costas de morros muito íngremes, ou à beira de riacho para evitar erosão. É uma estrutura parece rústica, mas é muito eficaz. Ela suporta uma pequena movimentação, diferente que se fosse de concreto, né, que não suporta uma movimentação nele, né? É muito eficiente, porque cresce mata aqui no meio e fica fixo, é firme, é muito bom isso. Tem as galerias de águas, que são os famosos bueiros que se constroem sobre as rodovias, né? E vamos ver outros tipos de construções de drenagem. Isso aqui vocês vão se familiarizando com essas etapas, todas elas têm um projeto. Assim como tem a pavimentação. A etapa de pavimentação geralmente consta do projeto geométrico. A etapa de pavimentação, na verdade, é a colocação da camada de asfalto, que vai uma pedra, vai um subleito, que geralmente está com um cimento para dar maior firmeza nele. Sobre esse subleito tem o leito, né? Aliás, o leito está com o cimento nele. E sobre ele também é costume colocar uma camada de material ligante. Essa camada de material ligante é um óleo grosso que penetra na terra e forma uma película por cima, facilitando a aderência do asfalto que vai vir por cima. Aqui são feitas, aqui vocês veem a camada de material ligante sobre a terra e já colocaram aqui uma camada de asfalto, binder, e vem vindo a máquina, um rolo compactador. Esse rolo tem um peso certo e tudo mais, mas não é questão que vocês vão aferir na fiscalização. Isso aí eles fazem durante a execução. Não é compactar mais ou menos, tem um rolo mais pesado ou menos pesado, que vai permitir eles superfaturarem uma obra.
O que permite superfaturar uma obra é a extensão, volume de asfalto usado, a espessura das camadas. E é isso que vocês vão verificar. Vocês vão aprender, vocês não vão ter que calcular quantos caminhões, horas trabalhadas, nada disso. Vocês vão calcular o volume, o comprimento da rodovia pela espessura da camada e vão pagar e vão checar se foi feita aquela espessura. Se fizer a mais, não tem que se pagar. Se for projetado com 4 e feita a licitação com 4 e fizeram com 6, não tem por que se pagar. Se perdeu asfalto no caminho, é problema deles. Em toda a licitação, o desperdício já está embutido no preço, é bem claro, em toda a licitação de obras. Chuvas, tudo, a construtora deve levar em consideração na hora de dar seu preço. Então nós só vamos medir os volumes, já fica mais fácil, né? Vamos ver as outras etapas, uma terraplanagem, drenagem e pavimentação. Temos aqui a etapa de obras de artes. Obras de artes não são obras de arte de Picasso e nem de Burle Marx. São chamadas obras de artes porque realmente exige uma técnica a ser desenvolvida, principalmente no início do século passado, né? Era mesmo complicado. Hoje é mais simples. Hoje você pega um viaduto desse, as vigas dele já vêm de fábricas, são as famosas vigas pretendidas, feitas com aço esticado. Você já deve ter visto muitos caminhões pela estrada levando essas vigas para construção de pontes. Os túneis também são obras de artes, mas são tudo feito com cálculo de engenharia, não é a criação de um artista fantástico, maravilhoso, tudo com base científica. Então não há que se dizer dispensa de licitação para obras de arte e nem cálculo de uma rodovia, projeto de uma rodovia, porque aliás, projeto de uma rodovia, seus componentes fazem parte dos projetos básicos. No caso nosso, DR São Paulo, que tem lá no seu site, eu vou lhes mostrar oportunamente. Vamos para a próxima etapa, a etapa de sinalização e segurança. Essa etapa de sinalização tem a sinalização horizontal, que são as faixas pintadas. As faixas têm uma largura determinada, tem um cálculo, não é, que é feito de tinta que é gasta por isso. E na licitação está todo esse cálculo. Se porventura o caminhão gasta muita tinta, a técnica dessa empreiteira usa 10 funcionários, uma outra usa 3, e encarece o custo, isso aí não leva em consideração. Tudo é pago em metragem. Então vamos medir a metragem. As placas de sinalização. As placas são pagas por metro quadrado. São padrões do DR. Tudo tem no site do DR a sua especificação. Pretendemos até criar uma planilha onde vocês tenham volumes de obras de artes, de drenagem, para que se possa calcular e verificar nas planilhas de medições. Mas por enquanto vamos conhecendo aqui as etapas de uma obra rodoviária. Bom, veja aqui uma coisa interessante. Está vendo essas barreiras rígidas e as defensas também fazem parte da sinalização. Um detalhe dessas barreiras rígidas, por exemplo, nesse caso aqui é uma barreira rígida pré-fabricada, veio de fábrica, que o caminhão trouxe. Essas barreiras são mais caras que as barreiras rígidas feitas na obra com uma máquina, assim como é feito. Veja só, esta guia aqui é feita com uma maquininha. Tem também a guia fabricada, assim como tem a barreira rígida pré-fabricada. Bom, ambas pré-fabricadas de fábrica são mais caras. Muitas vezes vocês vão pegar uma licitação que vai constar 200 metros de guias pré-fabricada, ou 200 metros de barreira rígida New Jersey, modelo 50 alguma coisa, 64, que são barreiras rígidas pré-fabricadas, mais caras. E na obra você vai encontrar barreiras feitas no local, com máquina,
É visível a diferença. Essas aqui tem esses buracos no meio, que é feito para transportar. As feitas no local, tudo emendado uma na outra. Então, fique atento nisso, porque isso aí permite glosar pagamento e aponta superfaturamento. Como pode o engenheiro atestar barreira rígida pré-fabricada e guias pré-fabricadas, quando na verdade foi fabricada, está pagando mais caro? Então, fiquem atentos a esse detalhe. Bom, temos também a fase ambiental. Fase ambiental, na verdade, em geral, é a colocação de grama nas encostas, colocação de gramas aqui à beira da rodovia, ou no caso dos acessos, aquele gramadão que vocês veem por aí. E são cotados por metros quadrados de placa. E vocês vão encontrar, e é muito comum eles fazerem isso, é colocar torceiras de braquiárias que arrancam essa beirada aí, colocam aqui para crescer rápido e pagam como se fosse metros quadrados de grama. Aliás, nas licitações não tem nem especificação de grama, está lá, metro quadrado de grama, mas em placa, mas colocam as braquiárias à vontade. Bom, nós vimos as 6 etapas. O objetivo disso é familiarizar vocês com essas etapas, porque essas etapas compõem os projetos que vocês irão receber. E é justamente isto que eu quero desmistificar da cabeça de vocês. São análise desses projetos, dos seus volumes, para se tornar uma coisa muito simples, claro, não é uma coisa inerente a engenheiros. Nós não vamos calcular, por exemplo, a resistência desse viaduto, não vamos calcular a resistência desse túnel, nós vamos só checar os volumes que foram projetados e estão ali colocados à disposição. Um detalhe muito comum também, que é bom falar nesse momento, que facilita superfaturamento. Estão vendo aqui essa barreira rígida, gente? É comum eles projetarem barreira rígida conjugada com canaleta e não fazerem barreira rígida conjugada com canaleta, não fazerem nada, fazer barreira rígida e boa. Barreira rígida conjugada com canaleta é muito mais caro. Fique de olho nisso. Outro detalhe que faz eles ganhar uma grande porcentagem da obra é o seguinte: está vendo essa distância aqui da faixa branca para a barreira? Geralmente a nível de projeto é 1 metro, mas eles acabam fazendo a 30 centímetros, com menos 70 centímetros desse lado, 70 centímetros do outro lado, o que dá 1,40 m. Numa rodovia que tem pista dupla, 7 metros daqui, 7 metros de lá, 14 metros de largura, 10% dela já superfaturado, muito mais do que aquelas propinas que se fala da Petrobras, que é 1%. Então a execução contratual, a execução da obra é muito importante. Só nisso aqui, gente, só nessa faixazinha, vocês conseguem ter 10% do asfalto, do custo da obra, superfaturado. Vocês estão cansados de ver no vídeo, na televisão, falar que o mensalão paga propina de 1%. Imagina a hora que fizerem a execução das obras. Pegaria muito mais. Então é isso que eu quero alertar vocês, que eu quero que vocês aprendam, que é muito simples verificarmos isso. É o que veremos agora. Bom, colegas, na aula passada nós falamos sobre as etapas de uma obra rodoviária. As etapas de pavimentação, terraplanagem, drenagem, meio ambiente, sinalização, para que vocês tivessem uma familiaridade com essas etapas. O objetivo dessa aula é que vocês passem a se familiarizar mais
com o projeto. Geralmente eles nos enviam as diversas etapas, diversos projetos em formato PDF. Deveriam enviar em formato DWG, que é do AutoCAD, que é o formato legal do BR. Ele especifica que os projetos deles têm que ser em DWG. Porém, eles não nos fornecem, é muito difícil. Nos fornece PDF, muitas vezes faltando elementos. Aqui eu tenho um PDF que nos permite nos familiarizarmos bem com um projeto, porque aqui do lado, ó, ele tem, tá vendo esses olhinhos aqui? Permite que você torne a camada visível ou não. Por exemplo, esse norte aqui, ó, apaguei ele, liguei ele. Então, através desse recurso, vocês vão se familiarizar com um projeto de rodovia. Vão deixar de vê-lo como uma obra de arte, de Picasso, cheio de traços esquisitos que vocês não entendem e que logo de cara já faz com que vocês não tenham vontade de entender. Então, essa aula, o objetivo dela é fazer vocês se familiarizarem com isso. Primeiro vamos ver essa região aqui, ó. Tá vendo esse quadro, esse gráfico? Isso aqui, na verdade, é um perfil do terreno por onde foi construída esse pedaço de rodovia, de rua. É uma área urbana de Araraquara. Mas olhando aqui para esse gráfico, vocês vão achar que trata-se de um morro. Porque, na verdade, nesse gráfico aqui, tem uma diferença de escala com relação ao comprimento e com relação à altura. A escala aqui, cada quadradinho desse aqui, na escala com relação ao comprimento, significa 10 metros. E na escala com relação à altura, significa 1 metro. Geralmente eles fazem isso para poder caber o gráfico na folha. Para vocês terem uma ideia, eu vou lhes mostrar a foto desse local. Primeiro aqui, a do Google Maps. Está aqui, ó. Começa a rua aqui, um pedacinho dela começa aqui, vem até aqui, passa por baixo de um viaduto e chega até aqui nessa estradinha. Está aqui, ó. A ponte está aqui, o final dela, todo o trecho dela. E para você ter uma ideia da altura, está vendo aqui, ó, essa faixa mais clara entre o verde e essa outra, são exatamente o que vocês veem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse risquinho, esse risquinho. Aqui é o talude por onde passa a ferrovia. A ferrovia está aqui, ó. Ela passa por aqui por cima. E é representado esse talude por toda essa área aqui em cima. Então você vê que a altura não é grande, a altura é pequena. Tá? No máximo tudo 10 metros. Só que a extensão, ó, a extensão é grande. Então, eles fazem a representação num gráfico com altura em escala diferente da do comprimento para poder caber. Mas o que eu quero que vocês vejam isso aqui é o seguinte: esse gráfico nos dá a ideia da movimentação de terra, da terraplanagem. Vamos aumentá-lo aqui para que vocês possam vê-lo. Aqui, ó. Estou vendo aqui, ó, uma linha preta, outra linha laranjada. Essa linha laranjada mais irregular, na verdade, é o terreno. Os topógrafos passaram medindo e tiraram esse perfil do terreno. Aqui é o grade, onde vai ficar a estrada realmente, né? Num nível um pouco acima e plano. Vamos vê-la aqui, ó. Aqui, ó, a estradinha que vai para lá. Você percebe que está um pouco acima do relevo, né? Então, essa diferença, você percebe que não chega a dar 1 metro a altura. O interessante de vocês verem isso no projeto de rodovia é o seguinte: quando vocês percebem que a escala aqui é só 1 metrinho, é pouco,
vocês não irão ver no local algo assim, como um talude, a estrada em cima de um talude desse. Ou mesmo que seja cortando um morro. Então, se vocês pegarem um projeto em que essa escala, que essa diferença de altura seja grande, vamos supor, ó, que foi feito um talude, né, ou se estiver muito abaixo do grade, então aqui foi feito um corte no terreno de 5 metros, 3 metros, houve movimentação de terra, a fase de terraplanagem. Então, só observando esse gráfico aqui, esse pouco, vocês podem ter a noção. Vamos supor que essa rua fosse esse pedaço aqui, ó. Então, na verdade, o laranjado estaria para cima, olha, porque veja só, o terreno está aqui em cima. E aqui a rua está para baixo. Então, o preto estaria para baixo, o metro para baixo. Como, na verdade, naquele segmento lá, esse segmento, aqui, ó, ele está um pouco acima do nível do terreno. Né, como nós observamos aqui, ó. Nessa foto aqui, ó, ele está um pouco acima. Ó, o nível do terreno aqui, ele está um pouco acima. Certo? Aqui é o nível do terreno, né? Ele está um pouco acima do nível do terreno. Então, concorda, está de bom tamanho, foi feito um levantamento, você pode considerar correto, né? E só de observar isso, entender esse gráfico, você já consegue ter uma ideia da fase de terraplanagem, que é algo que lhes parecia ser meio impossível saber. O porquê eu digo isso? Porque quando eles fazem esses projetos no AutoCAD, eles exportam para a planilha Excel, onde é calculado o volume, certo? E esse volume é o que vai dar o pagamento. Se tiver só terra, ótimo, se tiver pedra no meio, na licitação, quando o concorrente que ganha dá o seu preço, ele já leva em consideração tudo isso. Ele foi ver o local, como ele conhece bem os tipos de solo, terreno, sabe se vai ser fácil a movimentação de terra ou não. Então tem muito que eles darem desculpas quanto a isso aí. Então, pelo exposto nesse pedaço aqui, vocês já entenderam o que significa isso. A diferença de proporção entre comprimento e altura não é mais um bicho de 7 cabeças, não é mais uma obra de arte incompreensível que só os neófitos conseguem entender. Vocês também, da fiscalização dos tribunais de contas, conseguem entender. Vamos passar agora aqui, ó, para analisar esse pedaço. Vamos dar um zoom aqui, ó, que é o pedaço que mais assusta vocês, que vocês falam realmente, isso aí é uma obra de arte Salvador Dalí. Então, na verdade, esse PDF que nos foi encaminhado, ele tem esse recurso aqui do lado, ó, gente, que permite, né, como mostrei aqui, ó, no norte, esconder alguns elementos. Isso é bom porque a hora que vocês estiverem estudando o projeto, vendo o que vocês vão verificar na obra, vocês podem apagar alguns elementos que incomodam a visualização. Por exemplo, vamos aumentar aqui o zoom. Vamos ver aqui. Vocês olham aqui, você vê um monte de linha. Né? Só essas linhas, esses números. Eu quero entender o que é cada coisa desse. Então, a melhor coisa que tem que fazer, no AutoCAD, vocês conseguem fazer isso, é eliminar certas linhas que atrapalham a visualização. Vamos ver aqui, ó, o contorno 11, ó, tá vendo aqui, ó? Essas linhas aqui são linhas do terreno. Tá vendo? Ó, linhas do terreno. Eliminamos as linhas do terreno. As linhas... Aí, ó, tá vendo? As cotas de curva, as numerações aqui, ó, das altitudes. 537 metros, 538, 509, 540, 541, né? São as cotas nas curvas, né? Para vocês terem uma ideia, são essas linhas aqui, ó. Vou jogar aqui a imagem do Google para que vocês vejam. Seria aqui, ó, as curvas de níveis, né? Aqui ela vai subindo, subindo. Então, 535, 536, 537 metros.
conforme está aqui, ó. Tá certo? Mas para você ver os elementos que vocês vão fiscalizar, vocês podem apagá-los, para ficar mais fácil. Cota PVA, que seria isso? Vamos lá, ó, fica olhando lá, viu que sumiu. Olha, sumiu os azuis escritos aqui, ó. Cota, vão tirá-los também, que atrapalha a visualização. Vamos descer mais aqui. O que é essa estrada? Esse caminho, tá vendo esse caminho que está sejadinho aqui, ó? Estrada. Isso é uma estrada antiga que tinha lá, e eles puseram no projeto para poder ter uma localização. É justamente essa estradinha que vocês veem aqui do lado, tá vendo? Ó? Subindo aqui, essa estradinha que corresponde a essa estrada que está aqui no mapa. Já não é mais uma obra de arte, de contornos incompreensíveis, tá? Não, algo mais racional. Vamos descer mais. Aqui, ó, estacas. O que são estacas? Olha, saiu alguns números que estavam aqui, tá vendo? Ó? Número 100, esse tracinho. Na verdade, as estacas são pontos marcados por onde vai passar a rua. É padrão do DR, estacas de 20 metros, é padrão nacional, até do DENIT. As estacas são em 20 metros. E essas cotas? Olha aqui, ó, o que é essas cotas? Vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. Está vendo esses pauzinhos de pé aqui, ó? Um tracinho? Vamos dar um zoomzinho maior aqui para vocês ficarem mais claros aqui. Esse tracinho de pé, os pauzinhos, na verdade os pauzinhos indicam que essa distância aqui tem 3,5 metros, 3,5 metros, essa aqui 2,5 metros, essa outra distância entre esses dois pauzinhos, 1,5 metros. Então, na verdade, aí você vê a largura desses elementos. Mas fala, que elemento é esse, hein? Claro que vocês estão entendendo aqui que é a rodovia, mas haverá outros elementos que vocês não vão entender. Portanto, aliás, não vou entender de início, porque ao lado disso está sempre escrito uma terminologia que indica o que é, e tudo isso vocês vão aprender, vão saber onde achar. Vamos aqui, ó. Rachura do acostamento. Tá vendo? Ó? Esse 2,5 metros, a hora que você aperta aqui, rachura do acostamento, olha, acostamento tem 2,5 metros. Rachura do passeio, olha, o passeio tem, é esse aqui, ó, vai até aqui, está nesse canto, mas vamos deixar eles aqui, que isso aqui eu quero medir. Rachura do pavimento, olha o pavimento, onde vai ser construído. Né? Olha só, o pavimento aqui tem 3,5 metros, 3,5 metros, e aqui tem 5 metros e 5 metros de largura. Então, tudo agora, através de tornando visível os níveis do projeto, que esse PDF permite, a maioria dos PDFs que nos enviam não permite isso. O DWG permite algo mais ainda. Você vê na propriedade deles as dimensões que tem. Então, que facilita o cálculo do material. Então, na verdade, esse serviço que vocês estão fazendo aqui, conhecendo o projeto, conhecendo o que é um projeto, vocês também vão fazer na hora da fiscalização, eliminar diversos elementos para ficar mais fácil para vocês localizar os elementos que vocês realmente vão ver. Por exemplo, a inclinação, que está vendo esses 2 graus, 5 graus? A pista tem uma caída para o lado. Então vamos eliminar, que não interessa, vocês não vão checar isso. Pontos notáveis, olha o ponto notável. O que é esse ponto? Esse aqui é um ponto notável, gente. O que esse ponto notável indica? O final da curva. Vamos tirar aqui esse ponto notável, que para a fiscalização de vocês não interessa. Vamos deixar só elementos que não atrapalhem a compreensão daquilo que vocês terão que fiscalizar. Ó, offset do aterro feito do lado, lá que nós vimos aqui embaixo, ó. Né? Os aterros estão tá aqui, foram retirados. Offset do corte, vamos limpar aqui o máximo que pudermos. Passeio, não aparece nada, a borda do passeio aqui, ó. Tá vendo? Deixa. Sentido, que sentido? As setinhas aqui, tá vendo? Sentido da pista.
indica, vamos deixá-los, é interessante. Talude, vamos descer aqui para baixo, foi algo... Vamos aqui embaixo. Talude, ó. Tá vendo aqui essa parte aqui, o talude, onde corre o trilho de trem? Vamos tirá-lo também para ficar melhor para visualizar. Rede de esgoto, poste, plot. Vamos subir aqui, ver se tem mais alguma coisa interessante para retirar, para deixar só elementos fáceis de verificar, que são os elementos que vocês vão medir. Ok, vamos passar aqui, vamos vir aqui no canto. Ó, tá vendo aqui? Aqui era a ponte, né? Tinha o talude, né? Talude aqui, ó. O talude e a ponte ali, que é onde passa o trilho de trem. Vamos retirar também, porque não está sendo construída a ponte já existia. Então vem aqui, ponte, que ficou o pilar da ponte, ó. Vamos retirar também. Então, rede de esgoto, rede fluvial, rede elétrica, não aparece aqui, mas vamos tirando. Mureta, muro, rachura de guias, estacas, sentido, talude, tabela, plataforma, passeio, offset. Essa rachura aqui, ó, quero que vocês vejam. Rachura remoção é quando vai se remover piso flexível, uma parte vai ser retirada, não vai ser recapeado nada, tá velho. Então eles põem essa rachura aí, que aqueles trechos não tem, mas em outros trechos tem. Ok. Então vamos aqui ver uma coisa que vocês poderão notar pelo projeto. Você lembra essa linha aqui? A linha da guias, ó. Opa. Mureta. Aqui. Guias. Tá vendo aqui, ó? Aqui no projeto diz que a guia viria até aqui na frente, ó. Até que vamos pegar a foto aqui que foi retirada em loco para ver um detalhe. Aqui, ó, esse pedaço. Na verdade, a guia não chegou até aqui, não. A guia morreu aqui junto com a calçada. Então, aqui foi pago, né, projetado um tanto a mais de guia que não foi feita, né? Então, tudo isso aí é coisa que vocês vão descontar. Vocês sabendo ler o projeto, vocês vão descontar. E um detalhe, gente. A maioria todos esses projetos tem uma planilha de preço, que é confusa, que vocês vão aprender depois como é que funciona. E, em geral, é pago 100% do valor da planilha. Se é pago 100% do valor da planilha, é que foi feito 100% do projeto. Por exemplo, se houvesse alteração aqui, ó, não tivesse pago, não fez isso aqui, então não será pago uma medida aqui, sei lá, de 10 metros de guia. Então na planilha vai estar descontado lá, faltando pagar 10 metros porque não foi feito. Então o conhecimento disso a nível de projeto vai possibilitar vocês verem os pagamentos indevidos, que na verdade são as fraudes estão aí. Os engenheiros vão lá, pegam os projetos de WG, checam as medidas e vão ver o que foi feito. Não tem desculpa que, olha, desculpa do tipo, que alguém possa falar aqui, ó. Olha, foi gasto mais calçamento porque não foi feito direito o ajuste aqui do solo, ó. Ficou uns buracos a mais, a menos, e gastou muito concreto. Não, a especificação é 5 centímetros de concreto, vai ser 5 centímetros de concreto. E o engenheiro vai medir a área que foi concretada e multiplicar pela espessura. Não tem esse tipo de história.
Quero lembrá-los do seguinte: o projeto de rodovia é um projeto caro, feito para especialistas no ramo. Esses especialistas, quando dão seus preços, eles levam em consideração chuva. Se é uma obra que vai demorar só 2 meses no período de chuva, então tem um custo maior por causa do atrapalho que a chuva dá, né? Do prejuízo. Se for no inverno, não tem chuva. Falo isso porque muitas vezes vocês chegam lá e, para aqueles sensibilizados, eles dizem esse tipo de coisa: choveu muito, desbarrancou ali o serviço que tinha sido feito. Todo esse custo está previsível no preço. Eles levam em consideração isso. A calçada foi gasto muito concreto porque a chuva levou. Vocês fizeram calçada no período de chuva, vocês correram o risco. Então, em obras públicas não tem essa desculpa, gente. Então você tem que saber ler um projeto, ver suas medidas. Geralmente no projeto até tem no cantinho escrito o comprimento das canaletas, né, a determinação, o símbolo, vai ter uns traçados que vai significar aquilo, né? E a hora que você clica aqui do lado, você fica sabendo, por exemplo, opa, esse traçado aqui é de guia, tá certo? Se você tivesse o AutoCAD, você clicava na guia aqui com o botão direito, você via a propriedade e o tamanho da guia. Era só multiplicar pelo volume que vai ser pago, vocês vão chegar na planilha de custos. Bom, vocês têm que se familiarizar muito bem com isso aqui, com essa ideia de como funciona isso aqui, porque é com base nisso que vocês vão fazer as medições, com base do que está no projeto. É interessante, os senhores observem aqui o seguinte, que essa leitura de planta vai permitir que os senhores façam o seguinte: aonde foi feita a fase de meio ambiente, que é a grama, né? E vocês vão lá medir a largura de grama que pôs, multiplicar pela extensão, vai ver no projeto se dá os 30, 40 mil metros quadrados de grama, se plantaram tudo aqui em placas, esse projeto estava lá 30 mil metros quadrados de grama, então vão pagar. Se não tiver, vocês vão glosar. É o caso, por exemplo, de queijos e sarjetas. Vocês vão ver lá as especificações desse tipo de valeta. Tem diversos tipos de valetas. Essa aqui deve ter 1,5 m, tem valeta que tem só 60 centímetros. Isso aqui são as grelhas de concreto. Então no projeto vem tudo isso especificado. Vocês vão verificar e olhar, né? O que é relevante vocês vão apontar, né? Medidas que vocês tomem de comprimento, de pequeno valor, vocês podem apontar até como os seus mesmos e deixar de lado. Mas, verificando os projetos, vocês vão conseguir atingir o objetivo, que é pegar fraudes. Ou seja, quando na verdade nós fazemos esse tipo de deixa eu abrir aqui de novo, que eu fechei, foi um erro meu. Quando na verdade nós fazemos esse tipo de medidas aqui, fazemos esse tipo de vistoria, nós concluímos o seguinte: através desse tipo de fiscalização, nós pegamos realmente o superfaturamento, o pagamento a maior, pagamento indevido. Os engenheiros, quando vão fazer as medições para fazer os pagamentos, eles têm que medir tudo isso, levar tudo isso em conta. Se houver diferença nisso, não tenha dúvida que nisso não tem desculpas. É fraude, é crime. Aqui em cima vocês veem uma placa. A placa da obra nada mais é do que uma formalidade legal.
Quando nós pegamos a ausência disso aqui, não foi feito placa, não tem placa, informamos, não tem placa, é uma formalidade que não foi cumprida, resulta em multa, não em crime. Agora, quando se paga a placa e não se coloca a placa, é crime. Mesmo aqui, ó, quando se fala que essa camada de asfalto, essa camada de cobertura aqui, teria 5 centímetros, e você verificou que só tem 3, isso aí é crime. Não tem o que possa se falar, não foi feito porque desperdiçou, uma chuva tombou 10 caminhões. Não existe isso. É jogo de gente grande, os valores são expressivos. Tiveram projeto acostamento e deixar de ser feito, isso é crime. Então, através da fiscalização da obra em si, nós pegamos o crime. Aqui, ausência de placa, formalidade. É esta a diferença e é esse o intuito desse vídeo. Fazê-los capacitados em verificar projetos de rodovias e identificar as fraudes, que, como disse o nosso novo presidente, ele quer pautar a sua administração na frente do tribunal no combate à corrupção. E combater a corrupção é fazer uma fiscalização de obras efetivas, entender como é que se faz e para frente, Brasil. Por enquanto é só.